Muito obrigado, tá? Tá certo. Então, boa noite a todos. É um prazer voltar a dar uma aula para a Liga do Trauma. Já dei essa aula alguns anos atrás, acho que antes da pandemia, talvez 2016, 17, enfim, não me recordo bem. Então, um prazer voltar. Espero aí contribuir um pouquinho com vocês nessa questão, nesse tema, né, que atualmente trato muito pouco, mas já tratei muito a cetoacidose diabética, e é extremamente importante para o médico generalista, né, para a formação no médico generalista, quem vai trabalhar em urgências, quem vai trabalhar em unidade fechada. Então, muito importante o conhecimento, porque, na verdade, poucos endocrinologistas tratam, porque quem trata efetivamente é o médico, que começa a tratar e reconhecer o médico que está na emergência, e também, muitas vezes, quem dá seguimento a quem o médico está na unidade fechada. Então, extremamente importante essa discussão. Espero poder contribuir com vocês, revisitei o tema, foi bom para mim também, então ver as atualizações, as coisas que modificaram, muito pouca coisa modificou, mas tem sempre alguma coisa que a gente volta a aprender. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, aí qualquer coisa, como eu não enxergo mais, mas qualquer coisa vocês me avisem. Matheus, fala comigo, tá bom? Pode deixar, professora. Então, vamos lá. Vendo, Matheus? Estamos sim. Dá Ok. para ver, tá direitinho. Joia. Então, a gente vai começar agora, né, o tema acidose diabética, cetoacidose diabética. Vou falar um pouquinho só de estado hiperosmolar, porque senão a aula ia ficar muito grande, então foquei em cetoacidose. Então, lembrando que cetoacidose é uma complicação aguda do diabetes, né, que acontece em 30%, até 30% dos adultos, mas acomete 15 a 67% das crianças. E lembrar que pode ser em 3 a 4%, a 40% dos pacientes, pode ser a abertura do quadro diabetes tipo 1. Então, nem sempre o paciente chega para a gente falando assim, ou a família, né? Ah, não, eu tenho diabetes, ou ele tem diabetes e ele está passando mal, nem sempre. Muitas vezes pode ser abertura de quadro. Então, a gente não pode esquecer de pensar em cetoacidose diabética, em abertura de quadro de DM1. E também não esquecer que pode acontecer no DM2, apesar de ser incomum, mas pode acontecer. E geralmente nas situações de estresse intenso, como infarto, infecção e outras situações de estresse intenso. Então, como é que a gente caracteriza uma cetoacidose diabética? É um quadro de hiperglicemia, mas lembrando que ou o diagnóstico pregresso de diabetes, né? Então, nem sempre é só o quadro, não, tem que ter uma glicemia muito elevada. Não, eu posso ter o diagnóstico de diabetes. Acidose metabólica com anion gap elevado e cetonemia. A mortalidade em centros especializados, quando o paciente é tratado de forma adequada, por isso a importância, né, até porque é uma doença que acomete pacientes muito jovens, a mortalidade é pequena, gira em torno, menor do que 5%, mas chega até 50% em idosos. Então, o reconhecimento da doença e o diagnóstico e o tratamento oportuno é extremamente importante para que o paciente evolua bem. Os fatores precipitantes. Dependendo da referência, a última referência brasileira é essa, né, omissão da insulina ou problemas, né, na administração, enfim, omissão de dose de insulina gira de 21% a 49%, e as infecções. Então, são os dois principais casos. As referências americana e do Reino Unido é inverso. O mais comum é infecção e a omissão de insulina é o segundo lugar. Mas as situações de estresse agudo, gestação, outras patologias associadas, problemas na bomba de insulina, abuso de substâncias como álcool, cocaína, uso de medicamentos como corticoide, tiazídico e transtornos alimentares são outros fatores precipitantes de cetoacidose. O estado hiperosmolar, a gente vai ter hiperglicemia, e a hiperglicemia que nesse caso geralmente é muito mais acentuada que na cetoacidose diabética. A gente tem uma hiperosmolaridade muito intensa, geralmente acima de 330 miliosmóis, e uma desidratação marcante. E o que diferencia aqui é que você não vai ter acidose metabólica, ou a acidose metabólica é muito discreta. A mortalidade é maior, até porque a maioria desses pacientes são muito mais, né, são idosos e com outras comorbidades associadas, então uma mortalidade mais elevada. Então aqui para a gente entender o tratamento, a gente tem que entender a fisiopatologia da cetoacidose diabética. Mas antes de entrar na fisiopatologia, eu vou dar uma relembrada no que a insulina faz, para a gente entender o que a falta de insulina vai fazer, né? O que vai ocasionar a falta de insulina. Então, o que a insulina faz?
rapidamente? Aumenta a captação de glicose pelas células, né? Estimula a captação e a utilização de glicose pelas células, estimula a síntese proteica de ácido graxo e glicogênio hepático, bloqueio na síntese hepática de glicose, então ela bloqueia a glicogenólise e a gliconeogênese, ela bloqueia a lipólise e proteólise, é um hormônio anabólico, né, gente? Então, assim, a falta do hormônio faz o quê? Catabolismo. Então, ela bloqueia a lipólise e proteólise, estimula a síntese de óxido nítrico no endotélio, então é um hormônio que promove a vasodilatação e estimula a proliferação e diferenciação celulares. Então, isso é um resumo do que a insulina vai fazer. Então, quando a gente tem a deficiência absoluta ou relativa de insulina associada ao aumento de hormônios contrarreguladores, que na verdade não precisa ser um aumento efetivo, pode ser simplesmente o desbalanço, mas o aumento dos hormônios contrarreguladores, essa associação, deficiência de insulina com aumento de hormônio contrarregulador, principalmente o cortisol, mas GH e epinefrina, o que vai levar a isso? Uma redução da utilização de glicose celular no tecido adiposo, o estímulo, o aumento de proteólise com liberação de ácido graxo livre para o fígado, glicogenólise, então a gente perde o bloqueio, então começa a quebrar glicogênio hepático. No tecido muscular, aumenta a proteólise, e aí fornece substratos para a gliconeogênese, que vem tanto da lipólise como da proteólise. A lipólise, fornecendo ácido graxo livre ao fígado, estimula, e a falta de insulina ocorre o estímulo das vias metabólicas que oxidam ácido graxo livre. Dessa forma, ocorre o aumento e o estímulo à cetogênese. E assim, a gente evolui com cetoacidose. A diminuição de utilização associada a todo esse processo, tanto a glicogenólise como a gliconeogênese, e a diminuição da utilização de glicose pelas células leva à hiperglicemia. A hiperglicemia, por sua vez, aumenta a osmolaridade e a osmolaridade aumentada leva ao deslocamento de fluidos do intracelular para o extracelular. Desidratação celular, glicosúria, com perda do volume extracelular e prejuízo na função renal. Se eu tenho a deficiência relativa de insulina, eu tenho cetogênese ausente. Por quê? Se eu tenho uma deficiência, mesmo tendo pouca insulina, se eu tenho uma deficiência só relativa, eu tenho um bloqueio, eu não consigo estimular essas vias metabólicas. Então, eu não tenho cetogênese hepática. Então, por isso, a gente não vai ver nos pacientes com estado hiperosmolar, né? A gente pode até ter algum grau de acidose, mas eu não evoluo com cetoacidose. Quadro clínico. Então, na anamnese, o que eu tenho no período antecedente à abertura do quadro? Os polis, né? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal, cansaço excessivo. Isso vem do quê? Do catabolismo, ou seja, da deficiência insulínica, ok? Então, eu sempre falo isso, diabetes tem sintoma? Não, diabetes é uma doença assintomática, né? Na grande maioria dos casos. Mas na cetoacidose não, é claramente o paciente vem com esse quadro antecedente, esse período geralmente é curto, né? De dias, poucos dias, e o paciente entra em cetoacidose. No período da instalação, cefaleia, fadiga, dor abdominal, náuseas e vômitos, alteração do nível de consciência. Isso vem o quê? Da acidose metabólica e da desidratação. Lembrando que, reforçando isso, no paciente que tem história de diabetes, 1 e mais raramente 2, ou não, ou podendo ser abertura de quadro. O exame físico do paciente, alteração do nível de consciência, desidratação intensa, hálito cetônico, hipotensão, taquicardia e podendo haver o ritmo respiratório de Kussmaul, clássico de acidose metabólica. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então aqui, né, o diagnóstico definitivo de cetoacidose, eu tenho uma hiperglicemia, geralmente maior do que 250, mas lembrando que nos pacientes que já têm o diagnóstico de diabetes, esses níveis podem ser menores, principalmente quando o paciente usa e omite insulina, então nem sempre a gente vai ter uma glicemia maior do que 250, mas classicamente maior do que 250. Acidose metabólica, com pH menor do que 7,2 e um bicarbonato menor do que 15, isso aqui pode variar um pouquinho dependendo da referência. Se eu não me engano, na referência do Reino Unido é menor do que 7,3 e não 7,2, mas isso é muito... As diferenças de literatura de referência são muito pequenas. E cetonemia ou cetonúria. Então, aí eu fecho o diagnóstico definitivo de cetoacidose diabética. Lembrando que a acidose metabólica que a gente tem é com anion gap elevado, então só para relembrar aqui o cálculo do anion gap, né, o sódio menos clorito mais
com bicarbonato. Aqui também tem um pouco de diferença da literatura, da referência que pega, mas normalmente o normal é de 7 a 9, mas pode haver alguma diferença de literatura. E lembrar que a cetonemia, a gente vai avaliar em fitas de cetonemia, a gente dosa o beta-hidroxibutirato, que é o principal eh, eh, cetoânico produzido pelo fígado. E quando eu avalio a cetonúria, que vai avaliar a fita de AS, né, que a gente faz, simples de fazer, que a cetonúria avalia o acetoacetato, que é a conversão de beta-hidroxibutirato em acetoacetato. Então, muitas vezes, a cetonúria vai aumentando com o tratamento, com a melhora do paciente, ela pode aumentar. Por quê? Porque ainda está tendo conversão do beta-hidroxibutirato em acetoacetato. Então, a cetonúria, ela não é boa para acompanhar esse paciente. Para o diagnóstico, sim, mas para acompanhar, não. Diferente da cetonemia, que sim, fecha diagnóstico e também acompanha a melhora do paciente. E lembrar que agora a gente vem falando muito mais da cetoacidose euglicêmica, principalmente com o lançamento, com o uso mais amplamente disponível dos inibidores de SGLT2. Então, os inibidores de SGLT2 foram lançados, agora eu não me lembro o ano exatamente, mas 2014 talvez, eu não estou lembrando. E depois do início do uso, começaram a haver relatos no mundo inteiro de cetoacidose euglicêmica associada aos inibidores de SGLT2. Então, a gente tem que ter muita atenção quando a gente usa essa medicação, que o paciente pode evoluir para cetoacidose, o diabetes tipo 2, né? Evoluir para cetoacidose em uso dessa medicação, então, e como o nome já diz, cetoacidose euglicêmica, ou seja, a glicose vai estar menor do que 250. Os fatores precipitantes para a cetoacidose euglicêmica em uso de inibidor de SGLT2 é principalmente o paciente que é um LADA, né, que é um diabetes autoimune que talvez tenha sido confundido com um DM2, é um diabetes tipo 1, tardio do adulto, diabetes latente, autoimune. Situações de estresse, como cirurgia ou qualquer outra situação de estresse. Mas lembrando que a cetoacidose euglicêmica não é exclusiva dos pacientes que usam inibidor de SGLT2. Ele pode acontecer no DM1 em certas situações. Por exemplo, na gestação, no abuso de álcool, na redução de ingesta calórica acentuada, na insuficiência hepática crônica. Então, essas são situações que pode acontecer a cetoacidose euglicêmica. Mas lembrar sempre, quando a gente prescreve inibidor de SGLT2, a possibilidade de cetoacidose euglicêmica. Como é que eu faço a investigação complementar, né? Eu já fiz o diagnóstico do meu paciente, é uma cetoacidose, como é que eu sigo a investigação desse doente? Como é que eu sigo o tratamento, né? O manejo desse doente? Então, a gente sempre hemograma, né? Eu tenho que avaliar e pesquisar os fatores precipitantes, então já conheço os principais, omissão e ali, primeiro e segundo lugar, omissão de insulina e ou dependendo da referência, a infecção. Então, hemograma, que muitas vezes tem leucocitose, aí eu vou ter que fazer o diagnóstico diferencial, se a leucocitose é só pelo quadro agudo ou se tem infecção associada, se a leucocitose, né, é devido à própria cetoacidose ou à infecção. Sódio, sempre dosar sódio plasmático, então os eletrólitos estão diminuídos, o pool total de sódio está reduzido, isso é pela diurese osmótica, então tem perda urinária de sódio, mas os níveis plasmáticos são variáveis. Por quê? Sódio a gente já sabe, sódio, o principal distúrbio do sódio é a água, né? Não é o sódio em si. Então depende da quantidade, a proporção de perda urinária, se a perda urinária de água é maior ou menor do que a de sódio, o nível plasmático pode variar, mas o pool total de sódio está reduzido. Né? E lembrar da correção, a cada 100 miligramas por decilitro de glicose acima de 100, eu falseio o sódio sérico em menos 1,6, então eu tenho que corrigir esse sódio quando eu tenho hiperglicemias severas. O potássio, mesma coisa, o pool total de potássio está reduzido, né? Então, sempre reduzido, mas os níveis plasmáticos são variáveis. Eu posso ter um potássio até reduzido, quando eu tenho, por conta da perda urinária muito intensa, vômitos associados e um hiperaldo secundário, né? Acabo tendo pela desidratação e pela perda de sódio, um hiperaldo secundário, que vai favorecer ainda mais a perda de potássio. Agora, então o pool total está reduzido, tá, gente? Mas eu posso ter em algumas situações um potássio até aumentado, apesar do pool reduzido. Por quê? Eu tenho deslocamento do intracelular pela hiperosmolaridade, pela acidose, pela proteólise e pela deficiência de insulina, que a gente sabe que a insulina é responsável por estimula a entrada de potássio nas células. Então, eu posso ter um aumento, eu posso ter um potássio
sérico aumentado, mas lembrando que o pool total está reduzido. A osmolaridade plasmática, né, sempre elevada, então também relembrando o cálculo da osmolaridade, 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6, se você for a osmolaridade efetiva, a ureia não entra, mas essa é a conta total, e a normalidade de 285 a 295, então osmolaridade elevada, mas como eu já disse, não em níveis tão elevados como a gente tem num estado hiperosmolar. Ureia e creatinina, geralmente elevados, pela ira pré-renal, e também tem a interferência do acetoacetato, né, que é um outro corpo cetônico, que interfere aí, é uma interferência do ensaio, que interfere na dosagem de creatinina e pode falsamente elevar essa creatinina. Então, é outro motivo para a creatinina estar elevada nesse paciente, mas geralmente, tanto ureia como creatinina elevados pela insuficiência renal pré-renal. Eletro e outros exames é aqui para rastrear a infecção. Então, aí, de acordo com a clínica do paciente, você vai determinar o que tem que ser feito. Tem que fazer raio-x de tórax, TC de tórax, eletro, dependendo da clínica, você vai rastrear os fatores precipitantes principais, né? Então, aí tem que avaliar caso a caso para seguir nos exames complementares. Mas esses aqui iniciais todos, né? Então, no quadro clínico do estado hiperosmolar não cetótico, o que a gente espera? Né? Encontrar esse quadro no paciente mais idoso, né? O período antecedente também de poliúria, também polidipsia, perda ponderal e fadiga. A desidratação é severa, mais intensa que na cetoacidose diabética. Redução do nível de consciência. O comprometimento do nível de consciência é maior do que um paciente com cetoacidose, então encontrando pacientes torporosos até o coma. Crises convulsivas podem acontecer. E como é que eu faço o diagnóstico diferencial, né? Como é que se eu tendo um paciente ali, é diferente, eu tenho uma criança, um adolescente, mas eu tenho um paciente ali perto de 40 anos, que eu fico ali, será que é um DM1? Será que é um estado hiperosmolar, né? Como é que eu faço o diagnóstico diferencial? Então, aqui é um quadrinho que ajuda no diagnóstico diferencial, né? Então, quando eu levo em consideração o quadro clínico, se é um estado hiperosmolar ou cetoacidose, na hidratação do paciente. No estado hiperosmolar, eu tenho uma desidratação mais severa, como eu já disse. O nível de consciência, aqui, muitos serão torporosos, comatosos, já diferente na cetoacidose. Tem um paciente tão grave, com um nível de consciência tão comprometido, a gente vai ter só 10% dos pacientes. É mais raro ter um comprometimento tão intenso do nível de consciência. O padrão respiratório, aqui a gente não vê uma hiperventilação tão intensa, porque não tem acidose, diferente do paciente com cetoacidose, que hiperventila muito. A idade. Hoje a idade não ajuda tanto, mas ainda ajuda, né? Maior que 40 anos no estado hiperosmolar e menor do que 40 na cetoacidose diabética. Lembrando que hoje, para DM1, a idade não ajuda mais tanto. Na verdade, para nenhum dos dois, mas não ajuda mais tanto. Até porque a gente tem a cetoacidose euglicêmica também. O tipo usual de diabetes, aqui no estado hiperosmolar, classicamente um tipo 2, e na cetoacidose, classicamente um tipo 1, né? Aqui os pródromos no estado hiperosmolar são vários dias, e como eu disse, na cetoacidose são poucos dias. O laboratório. Assim, aqui ajuda, né? Eu tenho níveis muito elevados de glicose no estado hiperosmolar, por isso a desidratação tão intensa. Na cetoacidose, como eu disse, vai ser aqui geralmente maior do que 250, mas podendo até ser mais baixo do que isso. A cetonúria é muito positiva na cetoacidose, e ali vai estar ou sem cetonúria ou uma cruz. O sódio sérico, normal, alto ou baixo, dependendo da perda, né, a relação com a água. O sódio sérico na cetoacidose diabética usualmente baixo. O potássio aqui normal ou alto, aqui como eu já expliquei vai variar dependendo do que pode estar acontecendo, mas o pool total é baixo. O bicarbonato sérico normal no estado hiperosmolar e baixo, caracteristicamente baixo na cetoacidose. Aqui mesma coisa, o pH normal e aqui caracteristicamente menor do que 7,3. A osmolaridade no estado hiperosmolar é muito elevada, essa é a grande característica, né? Diferente da cetoacidose que vai ter a osmolaridade elevada, mas geralmente você não chega a 330 de osmolaridade, menor do que isso. Mortalidade mais elevada em relação à cetoacidose diabética. Chegando então à abordagem terapêutica. Como é que eu trato esse paciente? Como é que eu vou abordar o tratamento desse paciente? Uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar é determinar a gravidade. Né? Quão grave eu vou falar mais de cetoacidose, né? Quão grave é essa cetoacidose diabética? Para eu poder determinar, esse paciente vai ficar na urgência comigo?
Eu consigo segurar ele na urgência, ele vai ter alta no final do dia? Ou ele vai ficar aqui, de repente vai ficar até o outro dia, e vou conseguir liberar esse paciente? Ou é um paciente que eu tenho que pedir vaga para enfermaria, ou é um paciente que eu tenho que pedir unidade fechada para esse doente? Então, determinar a gravidade. Isso aqui também vai variar um pouco em relação à literatura, mas eu peguei a literatura brasileira para colocar aqui. Então, quando eu defino uma cetoacidose leve, eu tenho um pH arterial de 7,25 a 7,30, um bicarbonato de 15 a 18, um anion gap maior que 10. A osmolaridade vai ser variável sempre, né? Só que no estado hiperosmolar que é alta, então variável, o nível de consciência do paciente alerta. Aqui eu posso tratar ambulatorialmente, ou seja, esse paciente vai ficar na urgência comigo. Eu não preciso internar esse paciente caso eu tire ele de cetoacidose, né? Então ele vai evoluir bem, ele pode ficar até a nível ambulatorial. Isso a gente fazia muito na minha residência, eu fiz residência no IED, a gente fazia muito isso. Começava o ambulatório, via a criança com cetoacidose diabética leve, a gente até o final do ambulatório tirava da cetoacidose e dava alta para ele. Não melhorava, ficava internado. Moderada. Aí o pH está ali, de 7 a 7,24, bicarbonato de 10 a 14,9, o anion gap já mais elevado. O paciente está alerta / sonolento, ele tem que ter internação hospitalar. Agora, em situações de cetoacidose grave, ou seja, um pH menor do que 7, um bicarbonato menor do que 10, principalmente com nível de consciência alterado, a internação desse paciente é UTI, né? Não tem como deixar esse paciente em imunidade intermediária, né? Tem que colocar ele na UTI. Estado hiperosmolar é sempre UTI, é sempre grave, mortalidade alta, né? O paciente idoso, comorbidade, não tem como segurar esse paciente, não é ideal que se segure esse paciente fora de unidade fechada. A gente sabe que nem sempre a gente consegue, mas o ideal seria colocar o paciente numa unidade fechada. E qual o alvo do tratamento do paciente, né? O que eu espero? O que eu tenho que prezar? Eu tenho que restaurar o volume intravascular do meu paciente, eu tenho que prevenir e ou corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, eu tenho que corrigir a acidose e corrigir a hiperglicemia. Então, na cetoacidose leve, aquele paciente que eu falei, né? A gente no ambulatório de endocrinologia, chega o paciente, o primeiro paciente do dia é um paciente que a gente faz o diagnóstico de cetoacidose, mas o paciente está alerta, está bem, não está vomitando. Você viu lá os critérios, é uma cetoacidose leve, você vai começar a tratar, bota ele na sala, a gente tinha uma salinha, então logicamente, gente, não é todo lugar que você vai conseguir fazer isso, então isso a gente está falando de uma urgência, que você consegue deixar o paciente em observação com você, ou em lugares de referência que você tem como dar suporte para esse paciente. Caso não seja dessa forma, tem que internar. Então, na cetoacidose leve, você vai manter a hidratação oral, então atenção em caso de vômito, se o paciente estiver vomitando, tem que ter acesso venoso, né? Não vai manter o paciente em hidratação oral vomitando. E você vai começar a insulina regular ou análogo ultra rápido, que você vai poder fazer a cada hora ou a cada 2 horas, dependendo do paciente. A dose, né? Se eu for optar por insulina regular, eu posso fazer um bolos de 0,4 a 0,6 unidade por quilo, metade por via venosa e metade por via subcutânea, e eu faço uma manutenção de 0,1 unidade quilo subcutânea, hora, e vou acompanhando esse paciente, hora ou a cada 2 horas. Se eu uso análogo, a minha experiência é muito maior em uso de análogo, a gente faz um bolos subcutâneo de 0,3 unidades por quilo via subcutânea, e a gente segue com a manutenção de 0,1 unidade por quilo subcutânea a cada hora ou a cada 2 horas. E a gente vai acompanhando esse paciente. Então, pode ser que ao final do dia, ao final do ambulatório ou ao final do plantão, a gente consiga dar alta para esse paciente e ele não precise internação, desde que seja uma cetoacidose leve e o paciente vai evoluindo clinicamente bem a cada hora. Esse tratamento tem que ser mantido até a correção da desidratação, da hiperglicemia e da acidose, tá, gente? Se não, tem que internar para iniciar protocolo de insulina venoso, como eu vou colocar aqui. A cetoacidose moderada grave, então a gente começa as medidas gerais de qualquer paciente mais grave, né? Manutenção de via aérea, verificar, né, sempre, suplementação de oxigênio, se for o caso, se for indicado, ventilação mecânica para os casos indicados. Dieta zero, esse paciente muito provavelmente está vomitando, ele não tem condição de comer, então dieta zero, avaliar sonda nasogástrica, não é obrigatório para todos, isso aí é caso a caso. Acesso venoso, que também você vai avaliar se é indicado, se vai ser indicado já o acesso venoso em via profunda, ou se você vai ficar em acesso venoso periférico, se ele vai ter indicação de catéter venoso profundo ou não. Pode ser que você comece periférico, depois evolua para necessidade de acesso venoso profundo. Cateterismo vesical, super importante para você fazer a medida, a verificação do débito urinário, isso é extremamente importante ao longo do tratamento desse paciente.
Então, não esquecer dessas coisas. O passo principal do tratamento bem sucedido da cetoacidose diabética é a hidratação venosa, é o passo principal. Então, não tem que entrar em desespero para colocar bomba de insulina. Então, é pegar acesso e fazer hidratação venosa. Esse é o passo que determina a diferença de mortalidade. Então, é acesso com hidratação venosa. A perda de líquido é grande, né, de 5 a 10% do peso corporal. Então, muitos pacientes têm sódio elevado, quando a osmolaridade sérica é maior do que 340, que é raro no paciente em cetoacidose, mas no estado hiperosmolar pode acontecer desidratação grave, a mortalidade mais elevada também. Então, a hidratação faz o quê? Diminui a retenção de glicose e corpos cetônicos no plasma. Então, só a hidratação já vai começar a tratar esse paciente. Só a hidratação está melhorando a acidose, a hiperglicemia. Diminui o estímulo adrenérgico, ou seja, você diminui a epinefrina, diminui o hormônio contrarregulador, diminui a resistência insulínica, estimula a gliconeogênese e o estímulo da gliconeogênese hepática. Então, a gente já começa a diminuir glicemia e hormônio contrarregulador. Melhora a perfusão tissular e renal, então já começa a reverter o hiperaldo secundário, diminui a acidose, então passo fundamental do tratamento desse paciente é a hidratação venosa. Então, como é que são as recomendações de protocolo? Isso aqui muitas vezes a gente tem nos serviços de urgência e no serviço de unidade fechada. Isso é protocolado, tá? Então, assim, e seguem essas orientações que eu vou passar agora. Vocês vão ver diferenças pequenas de um lugar para o outro, mas a recomendação é em torno de 1.000 a 1.500 ml na primeira hora, nas primeiras 2 horas, né? Vai entrar de 1.000 na primeira hora, mais 500, então em torno de 1.000 a 1.500 ml nas primeiras 2 horas, solução salina, 0,9%, e depois vai seguir dependendo do paciente, obviamente tem que lembrar, um paciente você vai titular de acordo com a capacidade desse paciente suportar esse volume, né? Obviamente depende da idade, depende da condição cardíaca desse paciente, você vai ter que adequar. Mas no protocolo, em torno disso que você vai manter após a primeira hora de 250 a 500 ml hora, de solução salina 0,9%. Aí vem a questão, né? Vai ser solução salina 0,9% para todos, durante todo o tratamento? Aí é uma questão a ser considerada. Então, por exemplo, quando o sódio sérico chegando a 155, a American Diabetes Association recomenda a troca para a solução salina 0,45%, que as referências brasileiras também recomendam isso. A diretriz do Reino Unido não recomenda, ele recomenda manter em solução salina durante todo o tratamento. Então, isso vai variar um pouquinho, mas brasileira e a American Diabetes Association recomenda a troca para a solução salina a 0,45. Na cetoacidose, quando a glicemia chega a 200, 250, a recomendação é que inicie o soro glicosado a 5% em torno de 250 ml hora. Nem sempre a gente consegue manter isso aqui é uma média, né? Isso é protocolo, você vai ter que individualizar para cada paciente, às vezes você vai ter que trocar para salina 10%, e aí o ideal é que já esteja com acesso profundo, porque ele vai tender à hipoglicemia, e um dos erros mais graves quem não está acostumado a tratar cetoacidose, é na hora que o paciente começa a fazer hipoglicemia, a glicose, ou ele faz uma hipoglicemia mesmo, ele tende à hipoglicemia, né, chegando ali com glicemias menores do que 200, chegando a 100, a pessoa que não está acostumada, o médico não está acostumado, se desespera e faz o quê? Suspende a bomba de insulina. Esse é um dos erros principais, a bomba de insulina só sai do paciente quando você tem correção da acidose. Se você não tiver correção da acidose, a bomba de insulina mantém. Lembra quando eu expliquei lá atrás, em fisiopatologia, quem bloqueia a oxidação de ácido graxo livre na formação de corpos cetônicos é a insulina. Então, enquanto você não tem essa interrupção da cetogênese, você não pode tirar esse paciente da bomba, gente. Então, assim, isso tem que estar claro para vocês. Quem manda na interrupção da bomba não é a glicemia. Quem manda na interrupção da bomba é a correção da acidose. Então, você vai botar glicose na veia do paciente e vai manter ele em bomba de infusão. Você vai ajustar a bomba, ok, mas você não pode interromper a bomba. Então, assim, espero que... Isso é a mensagem da aula, assim, não pode esquecer disso. Tem várias coisas importantes, mas isso não pode ser esquecido, tá? A outra coisa... Então, a gente inicia soroglicosado e no estado hiperosmolar a gente começa com a glicemia um pouco mais elevada. Lembra que estava 1.000, 2.000 de glicose, 1.000 e tanto de glicose, 800 e tanto de glicose. Então, quando chega a 300, a gente já entra com soroglicosado a 5%. Outra discussão que a gente
não tem essa discussão só na cetoacidose, em outras situações, será que a salina a 0,9% é a melhor opção para a hidratação desse paciente? Será que eu não tinha que pensar na salina balanceada, numa solução de salina balanceada, pelo risco de acidose metabólica hiperclorêmica nesses pacientes, né? Porque eu vou fazer hidratação volumosa, esse paciente vai receber muitos litros, né, ao longo do tratamento de solução salina 0,9. A gente sabe que a salina não é, com a osmolaridade semelhante à do plasma, né? Então, a gente será? O que que a gente tem até agora? A gente não tem estudo que mostre, tem evidências, mas a gente não tem estudos de desfecho com redução de mortalidade, com redução, melhora né, de função renal, menor tempo de internação em UTI. Então, a gente não tem. Então, isso fica. Não tem. É uma recomendação protocolar para o uso de salina balanceada. Tá? Então, não está errado fazer a salina 0,9%, mas tem que considerar a possibilidade de salinas balanceadas pelo risco de acidose metabólica hiperclorêmica. Reposição de potássio, passo fundamental no tratamento, né? O déficit corporal é grande, então gira em torno de 5 a 10 mEq/kg desse paciente, então o objetivo é manter esse potássio entre 4 e 5. Então, a American Diabetes recomenda que você reponha, que você, na salina, você suplemente 20 a 30 mEq/litro. Já o Reino Unido recomenda 40 mEq de potássio em cada litro de infusão. Ele já tem isso preparado, né, dessa forma, a gente aqui adequa. E lembrando que se o potássio, na referência brasileira, ele bota por quilo de peso, é muito mais para criança. Então, para adulto, vai gerar em torno disso aqui, o que a American Diabetes recomenda, tá? Como eram muitas coisas, eu acabei não botando por quilo, porque ia ficar mais confuso. Então, aqui, eu vou colocar 20 a 30 mEq de potássio por litro de infusão, da salina que eu decidi, ou a 0,9 ou outra uma salina balanceada. Se meu potássio é menor do que 3,3, eu tenho que ter cuidado. Eu postergo o início da bomba de insulina. Lembra que não precisa ter pânico para o início de insulina em bomba. O que eu tenho que corrigir, o que eu tenho que fazer, no primeiro passo, é hidratação venosa. Então, eu postergo um pouco o início da bomba de insulina se eu tiver com potássio menor do que 3,3, pelo risco de hipocalemia grave, né? Vai começar a entrar potássio para dentro da célula e vai baixar ainda mais esse potássio sérico. Então, tem que ter cuidado. Lembrando que aqui a gente está falando de mEq e aqui a gente tem que a ampola, né? Vocês sabem disso, só para fazer conversão, 1 grama de potássio é igual a 13 mEq de potássio, para fazer conta. E limites, né? Tem que lembrar também outra coisa, eu tenho limite de infusão de potássio, isso é outra coisa que limita. Eu tenho a velocidade de infusão, que eu chego até 40 mEq/hora no acesso venoso periférico, e a concentração, que eu posso chegar até 40 mEq/litro no acesso venoso periférico e até 60 mEq/litro no acesso venoso profundo. Então, muitas vezes eu indico, a gente tem que fazer o acesso venoso profundo desse paciente para eu poder fazer potássio, né, em níveis, em concentrações maiores. E aí, qual o objetivo da insulina, chegando à insulina, né? Qual o objetivo principal da insulina venosa desse paciente? Qual o objetivo de botar esse paciente com insulina? Interromper a lipólise e a cetogênese. Então, volto a frisar, esse é o principal ponto, então não é baixar a glicose. O principal objetivo da insulina venosa é interromper a lipólise e a cetogênese. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Insulina regular em bolos. Então, a conta fácil é 0,1. 0,1 unidade por quilo em bolos, vai administrar 0,1 unidade por quilo em bolos e botar na bomba. Insulina IV em bomba infusora, 0,1 unidade por quilo hora. Então, fácil de fazer. Então, uma conta fácil, 0,1 por quilo em bolo, depois 0,1 unidade por quilo hora. Como você faz a diluição? Muitos serviços fazem 100 ml de soro fisiológico, 1 ml de insulina. 1 ml de insulina tem 100 unidades, então você vai ficar 1 ml, 1 unidade. Fica fácil de gravar também. Ajustes. Então, botei aqui o que a American Diabetes e as referências brasileiras recomendam. Então, se eu tenho uma queda da glicemia na primeira hora menor do que 50 a 75 miligramas decilitro, eu tenho condição de dobrar a velocidade de infusão nas horas subsequentes até atingir essa meta. Ou realizar bolos adicionais de 10 unidades na hora. Então, eu posso fazer mantenho a bomba e faço um bolos adicional de 10 unidades. Naquela hora, e vou observando. Esse paciente vai ser visto de hora em hora. Não tem jeito. Cetoacidose diabética, gente, é
cabeceira do paciente, vai passar a noite acordado, tem que tratar, tá do lado dele para você conseguir tirar esse paciente de cetoacidose. No Reino Unido, eles já fazem bem diferente, isso é uma coisa que a gente não tem aqui, que ele faz de acordo com ele olha, ele recomenda que você acompanhe com bicarbonato, então, e se eu não tenho o aumento, eu espero um aumento maior do que 3 ml por hora, só que eu só posso usar o bicarbonato até 6 horas por conta da acidose hiperclorêmica que acontece, então não é um bom parâmetro. Eles recomendam também a cetonemia, que eu tenho que ter uma redução mínima de 0,5 milimol litro hora. Caso eu não tenha isso aqui, eu aumento uma unidade hora de infusão. Então, isso aqui é uma recomendação do Reino Unido, não é o que na prática a gente faz. Na prática, a gente faz isso aqui, né? O que a American Diabetes e as referências brasileiras mostram. Mas como isso aqui, a última referência de cetoacidose diabética é do Reino Unido, que foi publicada em 21, então trouxe até para vocês terem conhecimento, mas a gente usa essa de cima que eu coloquei. Então, aqui, na cetoacidose, eu cheguei ali 200, eu reduzo a infusão para 0,02 a 0,05 e eu vou mantendo ali a minha glicemia entre 150 e 200. É aquilo que eu falei, você pode reduzir a infusão, mas você não pode interromper a infusão até que haja correção da acidose, né? Não está mantendo, mesmo aqui com 0,05, vai fazer mais glicose na veia desse paciente, até a resolução da acidose, né? Aqui, no estado hiperosmolar, eu vou tentar deixar minha glicose ali em torno de 300, eu posso também reduzir a infusão e mantendo aqui. E o que é o meu objetivo principal? Nível de consciência. Eu tenho que tirar esse paciente do torpor e do coma. O meu objetivo é que ele evolua para o nível de consciência alerta. Bicarbonato, outro assunto importantíssimo, né? Bicarbonato. Não tem indicação de bicarbonato na cetoacidose diabética. Qual a exceção? Você vai avaliar somente nos pacientes com pH menor do que 6,9. Até 6,9 a gente tem evidência de aumento de mortalidade, pior do desfecho. Então, a gente só usa em situações, a recomendação assim, é em casos do paciente evoluindo extremamente mal, que não sabe o que fazer mais. Então, aí você tem possibilidade de fazer em pacientes somente se o pH for menor do que 6,9. A dose pequena, uma administração lenta de bicarbonato de sódio 100 ml em 2 horas. Fazer de novo é com muito critério, com muito cuidado, né? Você vai pensar 100 vezes antes de botar bicarbonato de sódio nesse paciente com cetoacidose diabética. O guideline do Reino Unido, ele não recomenda em nenhum paciente, independente do pH. Ele já frisa que não. Só nos casos ele coloca de evolução péssima do paciente, senão você não faz, ele nem com menor do que 6,9 ele não recomenda, tá? Então, muito cuidado. Isso é um erro frequente e que tira a chance de tratamento desse paciente. Então, já vi paciente morrendo por uso indiscriminado do bicarbonato na cetoacidose diabética. Então, é outro ponto extremamente importante. Então, o uso do bicarbonato nesse paciente tem vários riscos, né? Piora a hipocalemia, acidose paradoxal no líquor, maior risco de edema cerebral, pior acidose intracelular, sobrecarga de sódio, já vi um paciente com 170 de sódio por conta de bicarbonato, né? Edema cerebral e morte, esse paciente faleceu, 20 anos, 21 anos. Diminuição da oxigenação tissular, ele desvia a curva de associação oxigênio e hemoglobina, e evidências sugerem que pode aumentar a síntese de corpos cetônicos, contrapondo esse efeito da insulina. Então, assim, bicarbonato pensa muito antes de prescrever no paciente com cetoacidose. Fosfato a reposição é extremamente controversa, mesmo em concentrações séricas baixas. Então, os valores retornam, então não precisa ficar preocupado com o fosfato, os valores vão retornando à normalidade com a normalização do pH e aumento da utilização periférica de glicose. Possíveis indicações seria a disfunção ventricular esquerda, a ausência de melhora do estado mental, apesar da melhora da acidose, quadro de anemia, depressão respiratória e se o fosfato sérico for menor do que 1 mg por decilitro. Acompanhamento desse paciente. Então, como eu disse, esse paciente, a gente fica do lado do doente, né, para tirar da cetoacidose. A glicemia capilar e horária, a glicemia plasmática a cada 2, 4 horas, cetonúria a cada 4 horas, potássio, horário nas primeiras 4 horas e de 2 a 4 horas posteriormente, sódio, cloro, bicarbonato, né, ou seja, fazer gasometria desse paciente
a cada 2 horas, até a normalização do potássio e do bicarbonato, depois a cada 4 a 6 horas. Lembrando que esse paciente não precisa fazer outro erro, não é erro, né, mas assim, não tem a menor necessidade de fazer a gaso arterial, você quer ver pH e bicarbonato. Então, a gente sabe que o pH venoso é 0,03 menor do que o arterial. Então, critério de cura e critério de diagnóstico é pelo pH arterial, mas a gente pode fazer no pH venoso. Lembra que você vai fazer gaso desse paciente a cada 2 horas. Imagina uma punção arterial a cada 2 horas. Extremamente doloroso e não tem necessidade. Você só vai fazer mais vezes, enfim, gasometria arterial se tiver indicação para avaliar gases, né? Se esse paciente não tem a indicação de avaliar gases, você vai avaliar bicarbonato e pH, é gaso venosa, e você corrige o pH, certo? Depois, qualquer coisa, se vocês tiverem pergunta, eu falo, mas só para lembrar que é gaso venosa. E a dosagem a cada 4 horas de fosfato é controverso, magnésio também, então é até aqui a importância. Critérios de resolução. Então, quais são os critérios de resolução da cetoacidose? Então, a glicemia menor do que 200, mais um dos abaixo. Bicarbonato maior do que 15, pH maior do que 7,3 e anion gap menor do que 12. Então, eu só tenho orientação de suspensão de bomba de insulina quando eu tenho critério de resolução da cetoacidose. Então, lembrando que só a glicemia baixa, a glicemia chegou a 100, glicemia não é critério de resolução, não é critério para suspensão de bomba de insulina. E agora? Já posso... Então, teve critério, né, de suspensão, de resolução. E agora? Eu posso suspender a insulina em bomba infusora? Eu já estou autorizado a tirar esse paciente da bomba infusora, uma vez que eu tenha o critério de resolução? Espera aí, mais ou menos. Eu já tenho autorização para tirar. Mas eu tenho que lembrar que, no mínimo, 2 horas antes da interrupção da bomba, eu preciso voltar à insulina basal, né? Ou eu vou voltar à insulina basal do meu paciente que ele utilizava na dose habitual, e eu vou esperar 2 horas para suspender a bomba de insulina, ou, se esse paciente não tinha diagnóstico prévio, eu tenho que começar. Então, eu calculo, a conta vai ficar em torno de 0,5 a 0,7 unidade por quilo, 50% basal e 50% dessa dose, desse cálculo, eu vou dividir na insulina rápida pré-prandial. Lembrando que isso é uma coisa recente, mas no Reino Unido eles já mantêm a dose de insulina basal do paciente já durante o tratamento. Então, ele não tira a insulina basal do paciente, ele mantém a insulina basal durante todo o tratamento da cetoacidose, com evidência de resolução mais rápida da cetoacidose. E para o paciente virgem de tratamento, ou seja, o paciente recém-diagnosticado, ele recomenda o início de glargina na dose de 0,25 quilo dia, já nas primeiras 12 horas do início do tratamento. Isso é uma recomendação recente, que ainda não tem nos guidelines anteriores, então isso é uma novidade aí do tratamento de cetoacidose. Então, queria agradecer a todos a paciência em me ouvir. Eu tentei não ser muito demorada, porque acho que fica muito cansativo, mas passar os protocolos, passar os pontos principais da cetoacidose diabética, que é extremamente importante o conhecimento do médico generalista. Então, agradeço muito a vocês. Aqui são as referências, né, que eu utilizei, e só eu esqueci de mudar. O Vilar já tem uma edição mais nova, que é um livro basal de endócrino para a gente estudar fisiopatologia, mas esse aqui é um artigo muito interessante, brasileiro. É um artigo antigo, mas que mostra bastante o protocolo, e como eu disse aqui, a gente tem a última diretriz americana de tratamento de cetoacidose, está aqui em 2019, e o mais recente é o do Reino Unido em 2021. Muito obrigado, professora. A aula foi excelente. Eu não tive nenhuma dúvida, assim, porque todas as dúvidas que eu tive ao longo da aula você foi esclarecendo com seus slides. Mas alguém tem alguma dúvida? Acho que deixa eu olhar aqui, eu acho que tem aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui, que... Tem uma dúvida Porque no assim, chat. Se quiser Thaís, né? Porque essa restrição no diagnóstico de cetoacidose é direcionada apenas para o anion gap elevado